Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bom com vocês? Está começando mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério e o sentimento dos outros não. Às vezes, depende da pessoa. Se a gente se importar, a gente leva a sério. Se não se importar, a gente também não leva. Beleza? Galera, a gente está estreando um novo quadro hoje, se chama Conversando com Demente. O quadro consiste no seguinte: a gente pega um especialista, alguém que entende do assunto, que estudou aquilo, não um pitaqueiro igual a gente, e essa pessoa vai tratar de um tema com a gente. A gente formula as perguntas, ela responde. Tá? Hoje a gente vai falar sobre bullying e a gente vai falar com a Fernanda, que é psicanalista. Eu sou Fernanda, eu sou psicanalista, sou professora na área de psicanálise. Hoje eu clinico para adultos e adolescentes. Eu também ofereço supervisão para outros analistas que estão assim se aventurando e querendo se aprofundar, né, na análise didática. O método que eu utilizo é 100% online, por videoconferência. Eu já faço esse método desde 2014, ou seja, bem antes da pandemia, e vem funcionando super bem. A psicanálise, a linha de psicanálise que eu atuo é uma linha britânica, privilegiando então kleinianos, pós-kleinianos e, claro, né, a base Freud. Vocês vão reparar o seguinte, ficou muito didático, a Fernanda explica muito bem, tá bem sucinto o assunto, ela bem instrutivo, tá muito legal, cara. Você tá vendo? Tá faltando adjetivos para eu falar o quanto que ficou legal. Percebeu, né? Perceberam, né? Antes de a gente começar o papo, vamos fazer aqui o seguinte, dar aquele recado de sempre, tá? O episódio vai ficar disponível no Spotify, no Google Podcast, no Anchor, no Deezer, no Amazon Music e também no YouTube. Falando no YouTube, se inscrevam no nosso canal, curtam nossos vídeos, compartilhem também o conteúdo da gente em áudio. Isso ajuda muito a gente, tá? Eu sei que é chato, todo cara fala isso, mas realmente ajuda. Se você puder fazer isso aí, a gente vai te agradecer muito, tá? Sigam a gente também no Instagram. Galera, vamos sacar o papo aí. Daqui a pouco eu volto. Olá, Fernanda, aqui é a Elaine do Marketing do Dementes. Eu, como mãe de uma pré-adolescente, eu vejo que hoje eles têm um acesso ilimitado à internet, a muitos jogos violentos, de guerra, a esses desafios um pouco absurdos do TikTok. Você acha que isso pode induzi-los a se tornarem mais violentos, a trazer para a realidade essa violência que eles veem nos jogos, nos filmes, né? Esses desafios muitas vezes perigosos que esses YouTubers e influencers fazem no TikTok? Então, Elaine, quando a gente fala de pré-adolescência e adolescência, a gente está falando de uma época da vida que a criança ela está tentando se diferenciar dos pais. Se lá no início as crianças tinham os pais como heróis, como heroínas e tinham uma vida social restrita, né? Então muitas vezes só convivem com avós, com pais. Ao longo do tempo, né? Já na vida social, escolar da criança, elas começam a ter outras referências. A adolescência é justamente esse momento, né, em que elas tentam buscar outras referências, muitas vezes até conflitando com os pais. Então, eu me lembro, né, que lá na minha adolescência, eu disse e pensei, né, que eu seria corintiana, e eu comecei a me envolver com os jogos do Corinthians, justamente porque o meu pai, ele era anti-Corinthians. Então, era uma forma que eu encontrei, boba, infantil, né, na época, de me diferenciar,
né? O que é me diferenciar? É entender quais são as minhas características diferentes daquelas que são impostas inicialmente, né, na nossa vida ali com o pai, com a mãe, com os irmãos. Bom, posto isso, a gente tem aí uma nova parte da sua pergunta, né? Falando ou afirmando desse acesso ilimitado à internet. Bom, nesse ponto da sua pergunta, eu também fiquei pensando de como os pais, eles também vão sentindo que eles não têm mais um controle limitado, né? Ou seja, que os pais estão sem controle das crianças, desses adolescentes, né? Então a gente está falando aí de uma época de diferenciação e de um segundo momento que é como os pais eles se encontram com a adolescência dos filhos, que é a falta de controle. Então, se antes os pais eles conseguiam colocar o bebê para dormir na hora que quer, comer na hora que quer, comer o que quer, né? Ao longo do tempo e com a socialização, os adolescentes eles vão ficando quase que incontroláveis. E então os jogos eles aparecem como um instrumento para expressar esse momento de diferenciação e esse momento em que eles percebem que os pais não têm mais controle sobre eles, né? Como tinham, né, há um tempo atrás. Então, vamos pensar o seguinte, que os jogos, eles são instrumentos de linguagem, né? Como se os jogos eles estivessem traduzindo o mundo interno. Esse mundo interno que pode ser caótico, né? Esse mundo interno que pode ser de desamparo, né? Afinal, eles tinham um controle, né, aparente dos pais e agora não tem mais. Esses jogos eles podem expressar melancolia, tristeza, né? E, portanto, quando a gente está falando, por exemplo, de jogos de guerra, a gente está falando de um time, né? Um time que tá um lado contra o outro, né? Então a gente está falando de um conflito. A gente está falando que simbolicamente esses jogos de guerra eles também pressupõem algum controle, né? Então eles pressupõem que na mente, né, psicamente falando, emocionalmente falando, esse adolescente ele está desejando e conseguindo controlar ali o time, a estratégia do time, montando alguma estratégia para poder vencer o oponente. Veja que a gente está falando também que os jogos, esses jogos mais violentos, eles também podem construir e assim aliviar ansiedades que estão ali represadas. Ao mesmo tempo, essa expressão de violência, justamente por ser adolescentes, né, por ser assim uma mente que ainda está se diferenciando, ainda não tem uma identidade construída. Então, esses jogos eles podem sim também prejudicar, né, ou banalizar o mal. Veja, eu imagino também que ninguém se torna violento da noite para o dia, né? Então você diz assim, se tornar violentos, induzi-los a se tornar violentos. Eu não acho que ninguém se torna violento da noite para o dia, né? Então eu imagino que na relação, no vínculo, eu tenho certeza que os pais eles vão fazer o melhor e fazem o melhor que podem, né? Mas eu tenho certeza que no vínculo isso é percebido, né? Se tem algum descompasso, se tem uma confusão da realidade com a fantasia, né? Se tem uma diferença daquilo que é o jogo e daquilo que está acontecendo ali no dia a dia.
Acho que uma boa dica é saber, né, perceber se as crianças, os adolescentes, se eles estão trazendo, né, essa irritabilidade, esse contexto de impulsividade, né, para o dia a dia. Eu também imagino que o conhecimento, informação, tentar se aproximar do mundo dos filhos, é, tentar assim observar e entender a linguagem dos filhos e não criticar, né? É a melhor forma para a gente poder assim minimizar algum impacto no futuro. Então, acho que a gente está falando de aproximação, né? Acho que é por aí. Fernanda, é Evandro Velk, tudo bem? Para mim, eu tenho um senso comum que o bullying é uma forma de auto se afirmar com base na humilhação do outro. Não diminui o outro, é para você se sentir bem, para o valentão se sentir bem. É por aí mesmo que você vê? É dessa forma que as pessoas tratam hoje o bullying? Oi, Evandro. Olha, eu acho que o que você entende por bullying é muito próximo também do que eu entendo por bullying, né? A gente está falando então de alguém que usa o outro como objeto de alguma forma para o próprio prazer, né? Então, eu tô falando assim de como eu crio um cenário ou como eu crio um acontecimento para muitas vezes humilhar, para subjugar, né? Para diminuir o outro. Agora veja, olha que curioso. Quando a gente fala de bullying e, portanto, de alguém que está praticando bullying, né, e outro alguém que está recebendo e sendo vítima desse bullying, a gente cria na nossa mente uma separação, né? Então a gente está dizendo que alguns são bons, as vítimas e que estão sofrendo por isso, e que outros são maus, são os vilões que estão fazendo o outro sofrer por isso. Eu acho que então, nesse modelo de pensar, onde uns são bons e outros são maus, a gente cria uma fenda e uma separação, né? Eu entendo que no mundo mágico, assim, das libélulas flutuantes, né? O ideal, né, seria uma aproximação, né? Uma construção para não haver essa diferença de vilão e de vítima. Aí eu acho que entram os adultos, os professores, os diretores, né? Eu fico sempre pensando que nesses acontecimentos de grupos onde tem violências assim muito absurdas, né? De hospitalizações, assim, onde que estão os adultos? Onde que estavam os professores? Né? O que é que está acontecendo, né, nessa escola que tem uma ausência, ou nessas escolas, né, que tem uma ausência assim tão importante a ponto de não ouvir, né, essa cantoria, essa briga, esse barulho, esse ruído que fica em volta quando se tem uma prática de bullying mais substancial, né? Então, o que que tá assim ocupando os ouvidos desses adultos que deveriam de certa forma aproximar, né? E não e retirar essa ideia de vilão ou de vítima, né? Deveria, assim, como eu falei, né, no mundo rosa das libélulas flutuantes, eu imagino que deveria fazer um trabalho de aproximação, de intimidade relacional, né? Inclusive de entender, né? De fazer com que essas crianças elas consigam reconhecer o que elas estão sentindo. E eu imagino que conhecimento é poder. Agora, né? Eu acho, né, quando você diz assim, é dessa forma que as pessoas tratam o bullying, eu acho que as pessoas não tratam o bullying, né? Eu imagino que o bullying é assustador
E o bullying, ele acorda aspectos nossos destrutivos, aspectos nossos que não querem ser ditos nem para a última pessoa do mundo. Então, eu imagino que a melhor forma, né, assim, tô longe aqui de tentar ditar alguma norma, alguma regra, imagina, né, mas assim, a gente está pensando juntos. E eu imagino que a forma, assim, mais adequada seria de informação, de aproximação, né, e de humanização. Eu também imagino, né, que quando a gente fala sobre alguns assuntos e a gente deixa que os pensamentos fluam, as nossas ansiedades elas diminuem, né? Então, eu acho que é um bom começo aqui a gente estar debatendo um pouco sobre esse assunto. Oi, doutora Fernanda, tudo bom? Aqui é o Alexandre. Doutora, o que está acontecendo com o século XXI? Eu lembro que no século XX, na década de 80 e 90 que eu cresci, não tinha isso. Tinha brincadeira, tinha briga normal, nada essa coisa de perseguição, de tentar humilhar outra pessoa, não tinha isso. Quando tinha era momentâneo e brigava e acabava o problema. Agora não, parece que é uma coisa meio esquisita, parece que toda a sala de aula parece que tem alguém sofrendo bullying. Ou pelo menos isso que passa aí na imprensa, né? Não sei se é verdade. Negócio esquisito. Eu lembro que eu brincava muito soltava pipa, corria, porra, fazia balão, soltava balão, corria pra caramba, tentava pegar onda, essas coisas, né? E acho que jogava bola pra caramba. E acho que hoje as crianças estão muito no negócio de internet, celular, e não sei se não estão fazendo atividade física. Parece que elas ficam muito dentro do quarto e não dormem também, né? Eu vejo as crianças hoje em dia meio que varando a noite com negócio de joguinho e internet. Não sei se isso interfere. A pergunta que eu quero falar é o seguinte: será que a falta de atividade física está influenciando nessa coisa que chamam de bullying? Acho que na minha época seria trote, né? Não sei. Eu não gosto de palavra em inglês, eu prefiro o português. Mas enfim, então é isso aí. Será que interfere alguma coisa a falta de atividade física? Obrigado aí, valeu, doutora. Obrigadão. Pois é, Alexandre, é que eu acho que a gente está falando que a interação mudou, né? A interação antes era feita quando se saía de casa, encontrando, chamando os amigos ali pelo portão, gritando o nome deles, né? E convidando para fazer alguma atividade em conjunto. Esse negócio, ele acontece mais ou menos hoje, mas com aplicativos, nos games, só que tem um agravante, porque os adolescentes, eles estão sem realmente atividade física, né? Então, essa inteligência muscular de você conseguir fazer um esporte, conseguir direcionar a bola para poder ganhar um ponto, e aquilo tinha uma interação, uma integralidade. De fato, hoje parece que mudou, né? As crianças, elas estão falando, né? Então elas falam por headset, elas falam nos aplicativos, elas se encontram, mas veja que tem uma diferença, né, entre brincar e se encontrar com os amigos e fazer alguma interação física. O que eu estou querendo dizer? Que é como se fossem duas coisas, né? Parece que isso não está mais associado como foi um dia, né? Para que você pudesse ser escolhido antes no grupo, você precisava correr mais, ou correr melhor, ou acertar mais pontos com a bola, né? Esses talentos hoje eles estão relacionados à sua perspicácia nos jogos. Agora, eu não sei se aumentar a atividade física resolve o problema do bullying, né? Eu acho que o bullying, ele é realmente um conhecimento emocional, tentar aproximar as crianças, tentar fazer com que elas reconheçam o que elas estão sentindo, né? Eu acho que tem que ter, assim, um trabalho de informação e que os adultos, eles precisariam ficar, assim, mais presentes.
É como se o bullying ele fosse tão assustador que assusta os adultos de tal forma que esses adultos se mantêm distantes e, portanto, oferecendo mais espaço para que essas agressões, esses cenários assim horrorosos, eles venham à tona. Acho que não tem assim muita escapatória, né? Eu acho que nós adultos a gente vai precisar parar de falar e agir, né? Tentar de fato entender, né, o que é que está acontecendo ali naquelas muitas angústias que está sendo expressado com violência, né, com agressividade. Fernanda, considerando isso tudo que você disse pra gente aí, e pegando até um gancho nessa pergunta do Alexandre, eu, Alexandre, o Velco também, a gente é da mesma geração, a gente cresceu, passou a infância nos anos 80, adolescência nos 90. Lógico, tinha isso tudo que o Alexandre relatou, tudo mais, e nós nos tornamos adultos muitas vezes com um senso de humor peculiar, hoje tido até como, não sei, como pouco preconceituoso, entendeu? Nós nos tornamos verdadeiros escrotões, desculpe a expressão, mas é a que melhor define as coisas. E essa geração agora, que até que é o que o Alexandre definiu bem, o que dá para a gente projetar deles para o futuro? O que eles serão? Serão adultos muito sensíveis? Serão sociopatas? O que dá para a gente projetar com base nisso, né? Dessa época agora que a gente vive de ter muito bullying, da reação que se tem ao bullying, né? De tudo que se faz. Às vezes não, por exemplo, não se estimula às vezes o enfrentamento de quem pratica o bullying, se passa a mão na cabeça, se pega no colo daquele que sofre, até quando isso é bom, tá? E o que dá para projetar que serão como pessoas, se é possível fazer isso? Eu acho que a gente está falando de uma época de baixa tolerância à frustração, né? Então, o modo de funcionamento parece que ele está muito sensível, né? E tudo parece que precisa ser conquistado imediatamente. Então, a gente vê, por exemplo, como um exemplo, assim, as medicações, né? Elas são, assim, requeridas, né, para tentar tirar uma angústia que tá profunda, né, em nós, ela tá ali numa camada que precisaria ser investigada com mais tempo, com mais atenção, mas os remédios da felicidade, eles causam uma ideia de neutralidade, de solução, né, e assim vai, o imediatismo para tudo. Então, eu imagino que a gente esteja falando que as crianças elas estão inseridas nessa época do imediatismo, de baixa tolerância à frustração. E se sabe que o que é curioso é que nós precisamos de assim graduações de frustração para que a gente possa pensar, desenvolver o nosso raciocínio, criar alternativas e criar possibilidades, né? Então, é na escassez, né? É na privação, é na dificuldade que a gente também consegue fazer alguma transformação. E eu também noto que, assim, o comércio, as empresas, as indústrias, elas ganham dinheiro com essa incapacidade de tolerar, né? Então elas oferecem remédios que eles são praticamente mágicos, eles vão fazer você dormir em 30 segundos, remédios para dores, emagrecimentos poderosos que você passa ali por um agulhamento e de repente a sua gordura some, preenchamento facial, eu acho que é uma desarmonização facial, né?
eu noto que a baixa tolerância à frustração, ela também é um instrumento de enriquecimento. E aí, galera, curtiram? A gente curtiu bastante. Muito legal conversar com quem entende do assunto e sabe explicar muito bem o que é, né? Muito obrigado, Fernanda, por ter disponibilizado um tempo para conversar com a gente, tá? A Fernanda tem um recado final para vocês aí, galera. Eu queria agradecer a todos aqui do Dementes, principalmente você, Bruno, que foi tão paciente comigo, assim, aumentando os meus prazos, procurando me deixar à vontade. Eu espero que eu tenha conseguido expressar, comunicar como eu vejo a psicanálise, a experiência que eu tenho na psicanálise e que isso tenha gerado alguma expressão no pensamento, alguma modificação, né? E quem sabe criar novas possibilidades, né? Novas alternativas aí com esse tema tão complicado que é o bullying. Caso vocês queiram me procurar para ter informações sobre psicanálise, caso vocês queiram pensar ou falar um pouco sobre psicanálise, caso vocês conheçam alguém que queira fazer análise, eu vou deixar meu número de WhatsApp aqui, é o 11 9 94 46 9790. Eu não frequento redes sociais, é raríssimo, então eu acho que nem cabe deixar um arroba de Instagram ou algum outro meio, porque o meio mais confiável mesmo é o WhatsApp. Recomendo, tá, o trabalho da Fernanda, seja para você fazer análise com ela, de fazer aulas com ela. Recomendo, Fernanda é super competente no que faz, tá certo? Galera, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que participou, galera que tá ouvindo. Hoje eu vou fazer diferente, eu não vou falar que esse episódio tá disponível nos lugares, porque se você chegou até aqui, você já ouviu o episódio, então eu não preciso te falar que tá lá nos lugares, né, meu irmão? Diz aí, esse barulho no fundo é minha gata brincando. Galera, sigam a nossa página no Instagram, se inscrevam no nosso canal no YouTube, curtam o nosso conteúdo, compartilhem, por favor, e até mais. Fui! Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.